Shalom. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre outras questões relativas aos sonhos. Eu vou contar para vocês um sonho que eu tive essa noite, um sonho extremamente simbólico, e eu vou fazer a interpretação desse sonho aqui com vocês, para vocês perceberem os pormenores, a forma como Deus tem de falar conosco, tá? Já a primeira coisa que eu já quero começar a dizer é o seguinte: nem todo sonho que a gente tem é simbólico, tá? Existem sonhos que são literais. Muitas vezes Deus fala para nós através também de sonhos literais. E uma coisa muito importante também de vocês compreenderem: nem todo mundo que tem sonho profético é profeta, tá? Deus pode te dar sonhos para qualquer pessoa, sendo essa pessoa profeta ou não, tá? Mas existem pessoas que têm o dom profético e por terem esse dom profético, elas terão visões e sonhos, tá? Mas nem todo mundo que tem visões e sonhos tem o chamado profético, tá? Visto que Deus é soberano e ele pode dar esse dom para quem ele quiser. Porém, tem uma coisa interessante na Bíblia. A Bíblia diz que se a gente quer dons, a gente deve pedir a Deus, que Deus nos dá, certo? Então, segundo a vontade do Senhor, ele pode te dar um sonho, ele pode te dar uma visão, ele pode te dar dons, tá certo? Vamos lá. É importante a gente perceber isso, porque muita gente pensa que nas igrejas, muita gente pensa nas igrejas ou de forma geral, que todo mundo que tem sonho profético é profeta. E não é assim, gente. Vocês têm que prestar atenção numa coisa: Deus fala por sonhos com qualquer pessoa, até com quem não é crente, tá? Até para quem não é cristão, o Senhor também fala através de sonhos. Então você precisa ter isso na sua mente. Deus fala por meio de visões e sonhos com qualquer pessoa, seja essa pessoa cristã, evangélica ou não, ok? Agora, da mesma forma que Deus usa a nossa mente, o nosso cérebro, para falar conosco através de sonhos, Satanás também pode usar a mente para que a gente tenha sonhos malignos, tá? Vamos lá, preste atenção numa coisa. O sonho profético ou a visão em sonho, né, que é quando você dorme e o que você está vendo não é só um sonho, é uma visão. Como é que eu sei que aquilo é de fato uma visão e não apenas um sonho? Quando você sente de forma corpórea, no seu corpo físico, todas as sensações daquele sonho, possivelmente não é só um sonho. É uma visão que você está tendo. Uma visão de olhos fechados, uma visão enquanto você está dormindo, tá? É muito comum pessoas que têm visões em sonhos, elas acordarem com todas as sensações daquela visão que ela teve, tá? É muito comum que durante aquela visão as pessoas sintam as sensações no seu corpo físico enquanto estão dormindo. Muitas pessoas relatam depois de uma visão, né, quando elas vão contar essa visão, elas relatam todas as sensações que o corpo dela sentiu. Frio ou calor, ou medo, ou insegurança, ou então alguma dor no corpo físico. Você quer ver uma coisa? Quando eu falei aqui que Satanás, ele também pode entrar nos nossos sonhos, tem pessoas que quando tem envolvimento com o ocultismo ou coisas semelhantes, essas pessoas, elas sentem reverberar aquela visão e aquele sonho que o inimigo deu para elas no corpo físico. Tem pessoas que são maltratadas nessas visões por esses espíritos malignos. E quando elas acordam, elas veem o corpo marcado por isso que elas passaram no mundo espiritual. Então, há uma ligação do mundo espiritual com o mundo real. Isso é mais comum do que a gente imagina. Quando uma pessoa tem uma visão, possivelmente todas as sensações daquela visão vão ficar muito nítidas e muito visíveis para ela. Quando as pessoas têm sonho com a grande tribulação e quando acordam, acordam completamente afogueadas, desesperadas, chorando, soluçando até. Pois é.
Isso significa que o que a pessoa teve não foi só um sonho, ela teve uma visão no mundo espiritual. Ela teve uma vivência do outro lado, do mundo espiritual, certo? Essas sensações podem ser boas ou ruins. Quando uma pessoa tem um sonho que o próprio inimigo deu aquele sonho para ela, ou aquela visão, ela também vai acordar com as sensações no corpo dela. E geralmente essas sensações, elas tendem a te levar para um ato pecaminoso ou a te fazer sofrer, certo? A te fazer sofrer, a ficar triste, depressivo, amargurado. Essas sensações da visão que o inimigo traz são todas voltadas para o mal, tá certo? Existem até sensações boas que o inimigo pode provocar em você se você tiver um sonho dado por ele. Só que essas sensações boas podem levar você ao pecado e ao erro. Dito isso, é necessário que você tenha extremo cuidado. Você pode dizer assim, pastora, como é que eu posso saber como é que eu posso me proteger de um sonho que possa vir do inimigo? Primeiro, você tem que andar em santidade. A base da vida do cristão é andar em santidade. Você não tem que fazer rituais, nada disso. Você tem que ter uma vida santa. O que é ter uma vida santa? É uma vida separada do mundo, das coisas do mundo, ok? O teu espírito é o canal de ligação direto com o mundo espiritual. E quando Deus quer falar com você no mundo espiritual, ele vai comunicar ao teu espírito o que ele quer dizer. Mas se você não mantém a sua santidade, o Senhor não vai comunicar com você, ok? É óbvio, Deus pode comunicar com você mesmo se você não andar em santidade. Principalmente se ele quiser te chamar a atenção, te repreender por algo errado que você estiver fazendo. Mas se você quiser ter visões espirituais, sonhos espirituais, e você quiser ter certeza de que aquilo vem do Senhor, mantenha a sua santidade. Preserve o seu espírito puro, livre e longe das coisas contaminadas espiritualmente pelo reino maligno. Agora, se você não leva uma vida santa, se você tem atos pecaminosos, isso abre uma janela de legalidade para que o inimigo entre na sua vida por essas brechas e plante na sua mente sonhos e visões que não vêm de Deus. Por isso, gente, a gente deve ter muito cuidado quando alguma pessoa conta para nós um sonho ou uma visão a respeito de nós ou de alguma situação. A gente precisa conhecer aquela pessoa, saber se ela de fato é uma pessoa de Deus, se ela de fato é uma pessoa que tem uma vida santa, separada para o Senhor. Porque se ela não for uma pessoa que leva uma vida santa, se ela leva uma vida dupla, se ela é mentirosa, se ela diz uma coisa, mas faz outra, se ela não é um cristão, se a pessoa não é uma pessoa cristã reta, então a chance de aquele sonho, aquela visão ter sido dada por Satanás é muito grande, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado. Para eu ser usado por Deus em sonhos e em visões, eu preciso estar com a minha mente e o meu espírito e a minha alma santificados. Eu preciso ter uma vida e uma rotina de santidade para que o Senhor fale comigo. Não é estranho, né? Por esse motivo, não é estranho quando a gente vê pessoas que tiram um período para oração e consagração das suas vidas, se limpar de todo o pecado, de tudo aquilo que afasta ela de Deus. Quando a pessoa se compromete a se afastar e tirar um tempo de jejum, de oração e de busca a Deus, o mundo espiritual é aberto para ela e ela tem sonhos e visões. O Senhor mostra coisas a ela. Por que Deus faz isso? Porque a pessoa se separou, se santificou, certo? Mas preste atenção numa coisa. Você não deve orar e se santificar só quando você quer ter sonhos espirituais. Orar, se santificar e se manter longe do pecado deve ser uma constante na sua vida. Esse é o estilo de vida do cristão. O estilo de vida do cristão deve ser se manter em santidade longe das coisas contaminadas desse mundo.
Você não deve usar a oração, o jejum, a busca a Deus como uma barganha para obter sonhos e visões de Deus. Isso está errado. Isso é por interesse, tá? Essa rotina de santidade, de busca a Deus, de oração, de jejum, de se afastar daquilo que te leva para o mal, de tirar os seus olhos daquilo que é pecaminoso, isso deve ser uma rotina do crente. Todos os dias, de domingo a domingo. E não só quando ele tem o interesse de ter sonhos e visões espirituais. O que a gente tem visto hoje em dia é justamente isso. Pessoas usando o jejum, a oração e o período de santificação para obter coisas de Deus. É porque, na verdade, essa pessoa ainda não entendeu o objetivo do jejum e da oração. O objetivo do jejum e da oração é mortificar a nossa carne. É a gente colocar a nossa carne no lugar dela e fortalecer o nosso espírito. Não é para barganhar com Deus. Com Deus não se barganha, queridos. Não use a oração e o jejum para querer ter coisas de Deus. Nem sonhos e nem visões. Mas leve uma vida reta com o Senhor. E o Senhor vai te dar dons. Porque Ele é bom. E outra coisa muito importante para que eu diga para você agora. O Senhor não vai te dar o dom de sonhos, de visão e de revelação e de interpretação de sonhos, visões e revelações só porque você quer. Só porque você quer contar coisas do mundo espiritual. Não. O Senhor, Ele vai te dar à medida que você se propuser a fazer algo pelas pessoas no reino de Deus. Deus não nos dá dons para que a gente faça disso um motivo egoísta, só da gente querer saber o que Deus está pensando, o que Deus está planejando fazer. Não. Deus, todos os dons que Deus dá para nós, é sempre para o benefício do outro, não é para o nosso próprio benefício. Ou pelo menos não deveria ser. Mas o que a gente vê hoje são pessoas usando seus dons, suas visões, suas revelações para benefício próprio. Isso está errado. Isso é egoísmo. Deus não está nesse negócio. Então, se Deus não está nesse negócio egoísta, quem está nesse negócio? O inimigo da sua alma. Porque ele vai aproveitar qualquer brecha para entrar, fazer você ter sonhos e visões e você pensar que é de Deus. Não, não é. Agora vamos lá. Eu vou contar para você um sonho que eu tive essa noite e eu vou explicar para você os detalhes desse sonho, tá? Foi um sonho simbólico. Quando a gente olha na Bíblia, a gente vê que o Senhor deu sonhos simbólicos para muitos profetas, né? A maioria dos sonhos foi simbólico, sonhos e visões. Existe toda uma simbologia envolvida, né, naquele sonho e naquela visão, tá? O sonho que eu tive essa noite foi o seguinte. Eu sonhei que eu estava num evento, não me lembro em que lugar era esse evento. E nesse evento havia várias pessoas, homens e mulheres, inclusive até familiares meus. E eu queria participar de alguma coisa, eu queria ir para algum lugar. Foram selecionadas algumas moças para irem para esse lugar. E eu queria ir também. Só que eu falava assim, eu vou trocar de roupa para poder ir para esse lugar. E aí eu olhava para as moças que estavam na minha frente, inclusive uma delas eu até conheço, né, na minha vida do dia a dia, e eu via elas todas arrumadas com o mesmo tipo de roupa. A roupa era como se fosse um moletom, um conjunto de moletom, calça e casaco. E todas elas estavam com moletom, calças e casacos, só que todas elas com cores diferentes. As cores eram cores suaves, eram lavanda, era um verde, verde água, bem clarinho, era lilás clarinho, era rosa, era branco, cada uma estava com uma cor diferente. E aí eu olhava para elas e eu ficava desesperada, porque eu não estava vestida igual. E eu falava assim, eu quero ir com elas. E aí, uma mulher, que é uma conhecida minha, uma pastora, ela falava assim para mim, não, você não vai. Eu falava assim, mas por que que eu não vou? Por que que eu não posso ir? E ela disse assim, você não vai porque você não acredita. Você nunca acreditou que você poderia ir. Então você não vai. Aquilo me deixava indignada. E aí eu via aquelas moças entrando, elas entraram numa cápsula. Sabe um comprimido
que ele é redondinho, arredondado assim, né, nas pontinhas. Só que em tamanho de corpo humano, em tamanho grande. Pois é, eu vi uma cápsula como aquela. Elas entraram nessa cápsula e eu olhava assim para cima, elas indo embora lá pro céu, lá para cima, dentro daquela cápsula. E eu ficava. E nisso que eu ficava, eu ainda estava indignada de por que que eu não fui. Eu queria tanto ir. E aí, essa pastora falou novamente: você não foi porque você não acreditava nisso. Você nunca acreditou nisso. Aí eu falei para ela assim: não, eu acreditava sim. Ela falou: não, você uma vez falou pra gente que você não acreditava. E no sonho, gente, eu não lembrava, né, de ter dito para ela que eu não acreditava que eu poderia ir com aquelas meninas. Eu não me lembrava disso. E aí eu olhava para mim e ficava me perguntando, mas gente, eu não me lembro quando eu falei que eu não acreditava nisso. Enfim, continuou acontecendo o evento lá. As meninas foram embora dentro daquela cápsula e eu fiquei com algumas pessoas. E nisso que eu fiquei com algumas pessoas, eu comecei a procurar roupas para eu me vestir, porque estava acontecendo um evento, o evento ainda estava acontecendo, e eu estava procurando roupas para eu vestir. E eu abri uma gaveta com várias roupas minhas. Só que as roupas minhas que estavam ali eram todas roupas pretas, né? Short, blusa, tudo preto, né? E eu ficava remexendo naquela gaveta procurando roupas para eu vestir. Só que aquelas roupas ali, elas não eram apropriadas, né? Eu sentia que aquelas roupas não eram apropriadas. Eu não tinha como me preparar para aquele evento, porque as roupas não eram apropriadas. E aí, mesmo assim, eu vesti. Peguei uma roupa qualquer, vesti aquela roupa, né? E nesse evento, as mulheres, elas estavam todas arrumadas, bonitas, com cabelo penteado, perfumadas, né? E eu apareci nesse evento toda errada, cabelo todo mal feito, roupa toda errada, tudo errado, né? E aí eu olhava para minha, nesse sonho eu via a minha mãe, né? Eu olhava para ela e eu olhava para ela tipo pedindo ajuda, olha, me ajuda, faz meu cabelo, me arruma, me empresta alguma coisa para eu poder me arrumar. E ela não ligava para mim, fingia que não me via. E ela falava assim: eu ajudei todo mundo que tá aqui, mas eu não vou ajudar você. A você eu não vou ajudar, né? E aí eu tentava me infiltrar no meio daquele evento, participar daquele evento, mas eu não tava, gente, com roupas adequadas para participar daquele evento, né? E aquilo no sonho me deixou muito triste, né? Mas ainda assim eu fazia uma força para tentar participar de todo aquele evento. Com a roupa toda errada, o cabelo todo desgrenhado, não tinha sapato. Eu não tinha vestimentas para participar daquele grande evento, tá? E aí o sonho terminou. Vamos entender agora o que significa esse sonho? Eu vou falar para você agora. Gente, olha que interessante, né? O versículo que eu lembrei quando eu tive esse sonho, né? Inclusive, confesso a vocês que lembrei desse versículo agora, tá? Que está lá em Mateus, capítulo 22, versículo 11. Olha o que diz aqui, ó. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-me as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Tá vendo? Esse sonho que eu tive, vamos falar da primeira parte desse sonho, das moças que eu vi com as roupas de moletom coloridas, né? E da cápsula que levou elas lá para cima, lá para o céu, né? E elas sumiram. Obviamente, essa parte do sonho é uma alusão ao arrebatamento da igreja, tá? O fato das moças estarem com roupas coloridas e as roupas todas com um tom bem clarinho, né? Se você olhar a história do povo de Israel, olha que coisa interessante. As virgens de Israel, elas usavam lenços e roupas coloridas. Era comum, né?
Se conheciam as meninas moças e virgens pelas roupas que elas usavam. Eram véus, eram túnicas, todas coloridas, elas tinham cor. Então se conhecia as virgens de Jerusalém pelas vestes, tá? Então aquelas moças, cada uma com uma cor diferente, estavam representando a noiva pura, imaculada, certo? Gente, eu confesso que é a primeira vez que eu sonho com a noiva de Cristo assim, com roupas, com vestes coloridas, né? E eu me lembrei que as virgens de Jerusalém, elas se vestem assim, com túnicas e mantos coloridos, né? E por que será que eu vi elas de moletom, né? Por que moletom? Deus usou uma figura de uma peça de roupa comum para minha época, né? As roupas dessas meninas, o moletom quentinho, né? Bonitinho. Primeira coisa, um moletom é uma veste que cobre todo o corpo, braços, pernas, todo o corpo, né? Só não cobre mãos e pés. Mas está falando de santidade, de recato, né? Tá falando de guardar aquilo que não pode ser mostrado, certo? Então o Senhor usou a figura do moletom para me mostrar. E de fato, quando eu vi essas meninas, os moletons eram todos larguinhos, bem folgadinhos, sabe? E elas estão representando a noiva, né? A noiva pura, santa, imaculada, que nunca foi tocada, né? Uma mulher como se fossem as virgens de Jerusalém, né? E quando eu questionava por que, que eu queria subir com elas, mas por que, que eu não subia, isso, gente, me chamou muito a atenção. Porque eu já perguntei ao Senhor. Eu já perguntei assim, Senhor, será que quem não acredita no arrebatamento vai ser arrebatado? E o Senhor me mostrou nesse sonho que não, né? Qual é a maior esperança que o crente, né, que o cristão deve ter? A maior esperança do cristão é ir morar com Jesus, é ser arrebatado, é ser levado daqui. Se você é crente e se você não tem essa esperança, esse desejo, esse anseio, essa vontade de estar com o Senhor, para que você vai querer ser arrebatado, né? E no sonho eu questionava, eu falava assim, eu quero ir com elas, porque eu sabia que era algo bom que ia acontecer com elas, então eu queria ir junto. E essa pastora falou para mim assim, não, você não acredita, você nunca acreditou nisso, você não acredita, por isso que você não vai. Então, meu irmão e minha irmã, eu ali nesse sonho estava representando as pessoas que não acreditam no arrebatamento, não acreditam no resgate da noiva, não acreditam que Jesus vai vir para salvar a sua noiva do caos, né? Que haverá um casamento, uma núpcia celestial com o Senhor Jesus. Eu estava representando essas pessoas, né? E aí eu não subi. Por que que eu vi a cápsula, né? É interessante Deus me mostrar essa cápsula. A sensação que eu tinha no sonho era, olhando aquela cápsula subir, parecia que era um elevador. Sabe um elevador que sobe muito rápido assim? Pois é, a impressão que dava é que era um elevador, porque ela subia muito retinha assim pro céu, sabe? Por que uma cápsula? Né? A cápsula fala de proteção. Né? A noiva será protegida no momento do arrebatamento, ela será guardada. Pensa bem, queridos, um momento, um evento tão lindo, tão profundo, tão maravilhoso como o arrebatamento, será que o inimigo não ia tentar mesmo estragar esse momento? Óbvio que ele não vai poder nunca estragar um momento desse, certo? Mas a noiva de Cristo, no momento do arrebatamento, ela vai estar protegida, encapsulada, né? Ela vai estar protegida no momento do arrebatamento. Então, ela não vai ter dano nenhum nesse processo de transformação e subida para o céu. Agora, vamos falar da segunda parte do sonho, né? A gaveta com roupas pretas, e as roupas, gente, eram tipo, sabe, roupas de usar em casa, né? A gente tem, né? A gente é mulher, quem é mulher vai entender o que eu tô falando. A gente tem aquelas pecinhas de roupa, assim, velhinhas, né, ruinzinhas, que a gente só deixa pra usar em casa, né? A sensação que eu tinha é que aquela gaveta de roupa era isso. Eram roupas desbotadas, arregaçadas, roupas
comuns do dia a dia, né? E eu só via roupas pretas. Roupas pretas, a roupa preta, a cor preta, significa caos, significa luto, né? Significa tristeza. Tudo quanto é simbologia de algo ruim é simbolizado pela cor preta, né? E no sonho eu vi essa gaveta, era uma gaveta de madeira, né? E cheia de roupas velhas, velhas, maltratadas, mas todas eram da cor preta, né? E aí, essa parte do sonho, onde eu me visto com elas mesmas e tento participar daquela ocasião, daquele momento, daquele evento, ninguém me ajuda, né? Ninguém me ajuda a me preparar para aquilo ali, é porque não era mais hora, querido. Ninguém vai se preparar para encontrar com Cristo de qualquer forma. Essa segunda parte do sonho é um alerta para mim e para você. Não é de qualquer jeito que a gente se prepara para se encontrar com o Senhor, não. Tá? Não é de qualquer forma. Nessa parábola aqui do banquete de casamento, Mateus capítulo 22, tá, tá fazendo... essa parábola é uma parábola que o Senhor usou como um símbolo de que ele veio para Israel, Israel não quis, e aí ele abriu uma oportunidade para nós que somos gentios de estar com ele. Mas o fato de Jesus ter aberto essa oportunidade para nós não significa que a gente vai participar desse banquete de qualquer forma, com qualquer veste, de qualquer maneira, tá? E essa parábola, ela diz justamente isso, né? Olha só, o reino dos céus, isso no versículo 1, o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo que viesse, mas eles não quiseram vir. Quem são os convidados para o casamento que não quiseram? Não quiseram saber do noivo, não quiseram saber do pai do noivo. Né? Que, na verdade, não quiseram saber do noivo, do Cristo ressuscitado, do Jesus. Israel. Né? E aí, de novo, enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois, os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Isso é um convite do Senhor para Israel. Venha para esse banquete. O casamento vai ser entre meu filho e o meu povo. O meu povo também pode participar desse banquete do casamento. Mas quem rejeitou Jesus? Quem? Né? E aí diz assim, ó, olha só, versículo 5. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Qual é a cidade que foi destruída, que passou por tanta destruição e por tanto problema porque rejeitou o Messias, né? Qual é a nação que até hoje sofre porque não aceitou o Messias? Versículo 8. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram às ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Quem é esse restolho? Quem é esse povo? Quem é esse povo que era gente boa, gente má, que inicialmente não seria convidado para esse banquete? Nós, os gentios, né? Ok, o Jesus fala assim: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. A rejeição de Israel deu direito a nós, né, de sermos enxertados na videira. E esse texto, essa parábola está falando isso. Nós, gentios, fomos convidados para esse banquete. Só, queridos, que aqui no versículo 11 está falando que um homem veio e apareceu para esse banquete de qualquer jeito. E o meu sonho mostra isso. Esse convidado, ele não estava com a roupa adequada para uma festa. O que o Senhor está querendo dizer com esse sonho? Ele me mostrou duas coisas. O arrebatamento
E na segunda parte do sonho me mostrou que para você se preparar para o arrebatamento, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer forma que você se prepara. Não é dando um jeitinho, né? Existem regras muito claras aqui nessa palavra. Essa palavra aqui que diz como a gente deve se preparar para esse banquete de casamento. Não é de qualquer maneira. Não é com roupas pretas, esfarrapadas, né? E cada um deve dar conta de se arrumar. Lembra do... Cada um deve dar conta de estar pronto para esse banquete. Lembra da parábola das 10 virgens? As que tinham azeite e as que não tinham? A gente precisa estar com as nossas lamparinas cheias, preparadas para esse banquete, né? Então, você vê que essa parábola aqui do capítulo 22 de Mateus, ela vem depois de uma série de parábolas. E vem outras parábolas depois. Esse sonho foi justamente isso que o Senhor mostrou. Fazendo aqui uma recapitulação, tá? Vamos recapitular aqui rapidinho. Se você não crer no arrebatamento, se você não crer no casamento da noiva com o noivo Jesus, se você não crer que Jesus vem buscar uma noiva adornada, pura e santa, não tem por que você subir. Você não vai ser arrebatado. Se você não acredita, então você não vai ser arrebatado, né? Isso foi o que o Senhor falou na primeira parte do sonho. Na segunda parte do sonho, você não se prepara para esse evento, para esse grande evento, para essa grande festa de casamento, de qualquer forma. Existe toda uma preparação. Você tem que estar adornado com a roupa certa, com os adornos certos, com as vestes nupciais, vestes apropriadas para uma festa. Quando você vai a um casamento aqui no mundo, você não vai vestido de qualquer forma. Você procura a melhor roupa, o melhor sapato. As mulheres procuram os melhores maquiadores e cabeleireiros. Os homens procuram os melhores ternos, né? O melhor perfume. Tudo que você vai vestir nesse casamento, a forma como você vai se preparar, é tudo pensado. Marcamos a manicure para fazer as unhas, né? A gente se prepara. E olha que a gente nem é noiva, né? Quando a gente vai no casamento de alguém, a gente não é nem quem vai casar. Mas a gente se prepara, toda uma preparação. Há uma preparação para comprar o presente para esse casal que vai se casar, né? Então, é dessa preparação que o Senhor está falando. Não vamos entrar no céu com qualquer roupa, com qualquer veste, de qualquer jeito, ok? Então, esse sonho, para mim, foi revelador. Percebe como Deus usa símbolos? E aí, com esse sonho, eu tenho uma coisa muito importante para te falar. Os sonhos proféticos, os sonhos que falam de eventos futuros, se eles vêm de Deus, eles vão ter ligação direta com a palavra, tá? O Senhor vai te dar o discernimento? Vai. Mas esse discernimento, ele vai bater de encontro com a palavra dele. Não existe sonho profético que não tenha ligação direta com a palavra de Deus. Todos os sonhos proféticos, eles têm uma ligação. Muitas vezes, os sonhos proféticos que Deus vai te dar, os símbolos que você vai ver nesse sonho, vão estar na Bíblia. Por isso, meu irmão e minha irmã, você precisa ser um leitor assíduo da palavra de Deus. Para você saber interpretar esse sonho, você precisa ser um leitor da palavra. Você precisa ler a palavra. Para que o Espírito Santo revele e te traga à luz na sua memória que palavra tem na Bíblia que tem a ver com o sonho que você teve. A palavra, ela vai te ajudar a discernir o sonho ou a visão que você teve. Certo? Como é que eu sei que um sonho vem de Deus? Como é que eu sei que aquele sonho é profético? A palavra é a tua base. Ela vai mostrar para você o que o seu sonho significa, certo? Nunca esqueça disso, tá bom? Bem, queridos, essa foi a nossa segunda aula, né? Sobre o mistério dos sonhos. Eu quis conversar mais com vocês do que trazer slides, né?
e trazer esse sonho que eu tive hoje, coincidentemente, né? Eu não creio em coincidência, não, é Jesuscidência, não é coincidência, né? Trazer esse sonho para mostrar para vocês como Deus usa elementos do nosso dia a dia para falar conosco através de sonhos simbólicos, tá? E que grande parte dos sonhos proféticos são simbólicos, certo? E a Bíblia explica esses sonhos, tá bom? Bem, vejo vocês agora na próxima aula, na terceira aula, sobre o mistério dos sonhos. Fique com Deus e até o próximo vídeo.